Salve Maria Santíssima, bom dia! Meu nome é André Barroso e hoje, dia 24 de dezembro, um dia muito especial, uma quinta-feira muito especial. Nós vamos meditar sobre o Evangelho de São Lucas, que está ali no capítulo 1, versículo 67 ao 79 de São Lucas. Então vamos lá, né? Naquele tempo, Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou estes termos: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo e suscitou-nos um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo, como havia anunciado desde os primeiros tempos mediante os seus santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Assim, exerce a sua misericórdia com nossos pais e se recorda de sua santa aliança, de nos conceder que, sem temor, libertados de mãos inimigas, possamos servi-lo em santidade e justiça, e sua presença todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor e lhe prepararás o caminho para dar ao seu povo conhecer a salvação pelo perdão dos pecados. Graça e ternura e misericórdia de Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente, que há de iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, e dirigir os nossos passos no caminho da paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, que satisfação, que privilégio, que presente é poder partilhar a palavra de Deus. Nós que somos... Ontem eu conversava com um amigo, né, contava um pouco da minha história, do meu chamado, e ele ficou surpreso, né, que ele não sabia, ou não se lembrava, para mim eu já tinha contado. E ele me fez uma pergunta, porque nesse anúncio eu falava que quando falaram que um dia ia ser pregador, que ia anunciar a palavra, eu sorri. Eu não acreditei. Ele me questionou. E como você se sente hoje, André? Lembrando que você sorriu e questionou a mensagem de Deus. E veio muito ao meu coração dessa partilha de hoje. Porque Zacarias, né, é interessante, eu não sorri de deboche, eu sorri de medo. Eu? Né? Mas Zacarias, ele foi lento também no chamado dele. Por que ele foi lento? Ele não acreditou na mensagem que o anjo entregou. E não acreditando na mensagem que o anjo entregou, foi interessante porque ele perdeu a capacidade de falar, a capacidade de anunciar. Ele que era um sacerdote, né, do templo de Deus. Olha que coisa interessante. E como se falasse assim: exerça uma outra competência, uma outra habilidade, a de ouvir, Zacarias. Ou exerça essa capacidade. E é como se o Senhor falasse hoje para nós, ao nosso coração, você que está vendo esse vídeo, essa mensagem hoje. Exerça a sua capacidade de ouvir no dia de hoje. Ouvir essa promessa mais uma vez se cumprindo, que é o nascimento desse sol que ilumina aqueles que estão nas trevas. Aí quando a gente está na escuridão, a gente tem medo, não tem esperança, nos sentimos vulneráveis, né? Às vezes até mais que vulneráveis, porque a gente se sente assim muito disponível a coisas ruins, né? Imagine você numa escuridão, num ambiente que você não conhece. Se os que nós conhecemos, quando está escuro, nós tememos, imagine quando a gente não conhece. E é assim que a humanidade tem vivido.
né? Em meio a essa pandemia, em meio às mensagens desses ministros das trevas que só falam coisas ruins, o Senhor vem nos desafiar no dia de hoje, vem nos convidar no dia de hoje a escutar a palavra de Deus, a escutar sobre as memórias do que Deus já fez para o seu povo, tirando da escravidão, sendo misericordioso, enviando o seu próprio Filho, né, para que nós possamos ter essa capacidade, essa oportunidade de escolher sermos o quê? Salvos, sermos filhos de Deus. Porque o Senhor já nos conhece como filho, nos reconhece como filho. Mas e nós? Somos e nos reconhecemos e nos comportamos como os filhos de Deus? Porque essa mensagem de luz, desse sol que nasce, que ilumina, é exatamente esse Jesus que vai nascer no nosso meio hoje. Nós vamos fazer memória do nascimento da esperança. Nós vamos fazer memória do nascimento daquele que veio nos salvar, daquele que veio nos devolver aquilo que foi nos tirado lá atrás pelos nossos antepassados. Que é essa aliança com Deus, essa aliança firme, essa oportunidade de um dia podermos estar na glória no céu com o Senhor. Ou seja, somos lentos para entender as mensagens de Deus como Zacarias foi. Mas Zacarias, exercendo essa capacidade de ouvir, se permitiu ser alcançado pela graça de Deus. Hoje nós temos 2 evangelhos, um que é celebrado à noite, né, na celebração do Natal, e temos esse que foi lido agora. E são mensagens fortíssimas da esperança daqueles que creem no Deus vivo, que creem nesse chamado e que devem agir, não só crer, mas se comportar como aquele que crê. E é fundamental, meu irmão e minha irmã, que nós possamos exercer essa capacidade de ouvir. Olha que interessante o impacto que nós temos quando nós nos permitimos ouvir. Não só, que não é pouco, é claro, né? É uma frase meio estranha eu falar, mas não só ser tomado pela graça e alcançado pela graça de Deus, mas também de dar testemunho. Essa oração, ela está nas laudes, é conhecido como a Benedictus, né? Ou seja, todos os dias a Igreja Católica Apostólica Romana nas laudes reza este trecho da Bíblia, reza esta oração, porque reconhece a misericórdia do Senhor, que todos os dias, por todos os tempos, o Senhor sempre, Deus Pai, se inclinou com sua misericórdia para com a humanidade. Mesmo a humanidade não merecendo, mesmo eu e você não merecendo, o Senhor se inclinou. E aí Ele mais do que se inclina nesse Natal, Ele se faz presente, Ele se faz homem Deus, Ele se faz Jesus para habitar na nossa vida, na nossa história e no nosso coração. Amados e amadas, que esse Natal você possa renascer com Jesus. Jesus nasce, mas que você tenha essa capacidade pelas mãos da nossa amada Mãe, Virgem Maria. Possamos mais uma vez pedir essa capacidade de renascer. Renascer se aproximando mais ainda do Senhor, mais ainda das suas promessas, mais ainda desse caminho de paz que é uma promessa para as nossas vidas. E sendo essa luz, assim como Zacarias deixou o Benedictus, né, para que outras pessoas pudessem entender, para que outras pessoas pudessem lembrar desse Deus misericordioso, que tu faça o teu Benedictus também nesse momento de advento. Que também a tua vida seja transformada nessa oração daqueles que são tocados pela esperança, daqueles que são tocados pela graça de Deus, e serem iluminados, ser Jesus também aonde você estiver. Amém? Que a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo estejam com vocês.